Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Há expediente sobre a mesa que passo a ler. Esta presidência comunica o recebimento do aviso número 69 do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia de auditoria realizada para verificar a regularidade da formalização dos contratos com os prestadores de serviços da saúde ao SUS. Informo que o referido documento ficará à disposição dos senhores senadores na secretaria desta comissão para as consultas que se fizerem necessárias. Com o intuito de sanear os nossos trabalhos para esta nova legislatura, proponho aos senhores senadores retirada definitiva de todos os requerimentos aprovados desta comissão na legislatura anterior, 54ª, referentes à realização de audiências públicas na forma do artigo 93 do regimento. Com base também no artigo 211 e 256 do regimento interno, ficam retirados definitivamente todos os requerimentos da legislatura anterior. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta presidência comunica que, nos termos do artigo 96b, incluído o regimento interno do Senado Federal, pela Resolução 44 de 2013, cada comissão permanente deverá selecionar 2 políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para que sejam aqui avaliadas. Solicito a Vossas Excelências que envie a essa secretaria e-mail contendo sugestão de políticas públicas em vigor para que possamos, de forma colegiada, aprovar 2 políticas públicas e, em seguida, formalizar requerimentos de autoria desta comissão, para as quais, após aprovados, será designada a relatoria e, dessa forma, estaremos cumprindo a exigência regimental. Nos termos do artigo 96b, parágrafo 4 do regimento interno, o resultado desta avaliação anual constará em um relatório a ser apresentado no final da presente sessão legislativa. Fica previamente agendada para a próxima reunião a escolha das 2 políticas públicas que esta comissão decidir avaliar. O item 1, que aprova o texto da Convenção número 87, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, tem por relator o senador Paulo Paim. Presidente, você me permitiu fazer um rápido comentário sobre o tema e depois vou solicitar a Vossa Excelência, se possível, retirar de pauta. Explico, senhor presidente. Esse projeto da Convenção 87, na verdade, ele está em debate no Parlamento brasileiro desde 1949. Eu não tinha nascido ainda. E o destino e a vida quis que eu, como sindicalista e hoje senador, estou na mão de um projeto que ele começou a ser debatido no Rio de Janeiro. E vejam a complexidade do projeto. A Convenção 87 da OIT, ela trata, na verdade, da liberdade sindical e do pluralismo sindical. O próprio movimento sindical brasileiro está super dividido,
tanto na parte do empregado como dos empregadores. Não há entendimento. A própria OIT pediu, inclusive, uma conversa maior sobre o tema, que é de lá que vem a Convenção Internacional número 87, e devido a isso, presidente, atendendo o apelo, inclusive de setores do governo, inúmeros senadores que me ligaram, Vossa Excelência me citava agora um senador que também ligou para Vossa Excelência, eu, com a maior tranquilidade, vou pedir para que ele seja retirado de pauta. A gente pode fazer algumas audiências públicas, talvez na tentativa de construir um entendimento, chamando a OIT, chamando empresários, trabalhadores, que trata a liberdade e autonomia sindical, digamos, na sua amplitude, tanto de empregador como de trabalhador. Por isso, a complexidade desse projeto, que está, digamos, em pauta há 66 anos e não foi votado. Se possível, vamos votar mediante entendimento, senão nós buscaremos o caminho que for mais fácil para a compreensão do mundo sindical e dos próprios trabalhadores e empregadores sobre o tema. Só com esse pequeno relato, eu solicito a Vossa Excelência, a pedido do relator, a meu pedido, que ele saia de pauta e entrarei com pedidos de algumas audiências públicas, será apreciado pelo plenário, para a gente aprofundar um tema no momento adequado. Era isso, senhor presidente. Senador Porpaí, eu entendo que é de extrema prudência a proposta de Vossa Excelência. Por ocasião da apresentação desse projeto, não havia sequer regulamentado o direito de greve neste país. A Constituição de 46 estabelecia o reconhecimento do direito de greve a ser regulamentado em lei. Como isso só veio acontecer em 1964, a rigor, as greves que então existiam eram todas ilegais. O que Vossa Excelência faz agora é propor que se ouça em audiências públicas interessados, entidades, para que pelo menos se atualize uma medida legislativa que vem de 66 anos passados. Portanto, com a autorização do plenário, retiro de votação este item, este projeto, para que Vossa Excelência tenha a oportunidade de propor as audiências públicas necessárias. Obrigado, presidente. Item 2 da pauta. Projeto de lei do Senado, número 305, de 2012, que concede incentivo tributário a pessoas jurídicas que auxiliem na capacitação profissional de jovens em abrigos ou casas de reabilitação. É de autoria do senador Gim Argelo e tem por relator o senador Benedito Lira, que se manifesta pela aprovação do projeto de lei e da emenda que apresenta. Em 18 de 3 de 2014, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou parecer favorável ao projeto. A votação será simbólica. Concedo a palavra ao senador Benedito Lira para proferir a leitura do seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como já bem definiu Vossa Excelência na ementa do projeto, no decorrer da instrução, o projeto teve a sua tramitação regular, passando pela Comissão de Educação e vindo para esta comissão e será definitivamente o terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. Por isso, nós passamos a fazer análise da matéria. A matéria insere-se na competência desta comissão, pois diretamente relacionada com os temas constantes do inciso 1º do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal. Entre eles, relação de trabalho e seguridade social. A participação das empresas na inserção de jovem no mercado de trabalho tem sido bastante tímida, infelizmente. No Brasil, com raras exceções, as empresas não têm a cultura de se comprometer com a sua função social.
conforme preconizada pela Constituição Federal. Alinhamos-nos com o autor da proposta, que enfatiza com muita propriedade que a obtenção de um emprego com a relativa estabilidade para ele proporcionada representa fatores relevantes de promoção pessoal e de bem-estar social. Ademais, constitui importante sinalizador do nível e do modelo de desenvolvimento de um país. Dessa forma, as políticas públicas devem adotar medidas que favoreçam situações de pleno emprego, inclusive com foco no sistema de formação e qualificação profissional. Com o objetivo de qualificar os jovens internados em abrigos ou casas de reabilitação para o mercado de trabalho, essas instituições já buscam hoje parceria com o poder público, associações, ONGs e empresas, e assim oferecer uma possibilidade para estes jovens buscar uma mudança de vida por meio do trabalho. Com o incentivo fiscal previsto pelo projeto, estamos convencidos que mais empresas se disponibilizarão em oferecer capacitação profissional aos jovens infratores. A renúncia fiscal a ser feita pelo Estado seguramente reverterá em menor reincidência no cometimento de infrações por esses jovens, por quem o trabalho passará a ser o resgate de uma aceitação por parte dos que o cercam e a ocupação de um lugar diferenciado na sociedade. A medida preconizada pelo projeto é, portanto, meritória e necessária, pois a falta de perspectiva e de expectativa para melhorar suas condições de vida pode, sem dúvida alguma, levar parte significativa deles, filhos de família mais pobre, a continuar se envolvendo em processos de delinquência no meio em que vivem. Nesse sentido, a proposta dá um grande passo para tornar mais efetiva a responsabilidade social da empresa, na medida em que a chama o empresariado para participar ativamente da oferta de educação e da formação profissional de mão de obra juvenil. Ações articuladas entre governo e empresas trazem, geralmente, bons resultados e maior abrangência aos programas e ações governamentais, minimizando os grandes problemas de ordem social e possibilitando enfrentamento das demandas emergentes. Finalmente, com o intuito de aperfeiçoar o texto da proposição, apresentamos ao final emenda para suprir os parágrafos 3º e 4º do artigo 2º, onde há previsão de isenção de recolhimento das contribuições para o Instituto Nacional de Seguridade Social, relativos à remuneração do jovem empregado durante 12 primeiros meses. Como se sabe, a Seguridade Social, por determinação constitucional, é financiada por toda a sociedade. As contribuições sobre a folha de salário é obrigatória, sem exceções, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Voto. Diante do exposto, somos pela aprovação do PLS número 305, de 2012, com a seguinte emenda. Suprimam-se os parágrafos 3º e 4º do artigo 2º do PLS 305, de 2012. Este é o meu voto, senhor presidente. Em discussão, a matéria. Senhor presidente, Senador Paulo Rey. esse é um tema que a gente tem trabalhado e cuidado com muito carinho. Nós todos aqui, tenho certeza, que todos nós somos apaixonados pelo ensino técnico, que é o que garante a formação da nossa juventude, e de lá que eu vim. Se não fosse ensino técnico, eu não teria sido técnico nas empresas metalúrgicas, na área que eu atuei, ganhava em torno de 10 salários mínimos, e nunca cheguei ao Senado da República. E esse projeto do senador Ginhergelo, ele vai na linha de conseguir incentivos, né, para a recuperação de jovens em abrigos ou casa de reabilitação. E o senador Benedito de Lira
apenas aperfeiçoa o projeto, melhora o projeto. Mas eu quero também fazer justiça à senadora Ana Rita, que apresentou um substitutivo, mas que também não era aquilo tudo que nós gostaríamos. E, por fim, ela apresentou um projeto de lei que vai na mesma linha. Eu quero, nesse momento, cumprimentar o senador Giangelo e, principalmente, e também, claro, o senador Benedito de Lira, pelo relatório que fez, com algumas alterações, e, por isso, eu voto com muita tranquilidade, que entendo que é um avanço, e o projeto apresentado pela senadora Ana Rita, que está também nessa comissão, ele dá um outro passo, mas num outro momento. Então, votarei com tranquilidade no relatório do senador Benedito de Lira, que, além do ensino técnico normal, busca a recuperação daqueles jovens que estão, eu diria, numa situação de estar vulnerável. E, via o ensino técnico, eles podem ser recuperados e voltar à atividade normal no mundo do trabalho. Meus cumprimentos ao senador Benedito de Lira e também ao autor da proposta e à senadora Ana Rita, que com outro projeto dá mais um passo à frente. Senhor presidente. Quanto à discussão, senadora. Eu também gostaria de parabenizar o senador Giangelo pela autoria do projeto e o relator, senador Benedito de Lira, porque é um projeto de extrema relevância, porque visa a capacitação profissional de jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas nas casas, nos abrigos de reabilitação. Eu acho que isso é muito relevante, considerando a situação em que se encontram o sistema educacional, considerando a situação em que se encontra também o atendimento desses jovens infratores que estão cumprindo medidas socioeducativas em todo o país, que é em torno de 70 mil jovens. Então, o projeto é muito relevante. Eu queria aqui declarar o meu apoio incondicional, votando favorável. Quero também dizer que o PLS 241 de 2014, apresentado pela ex-senadora Ana Rita, encontra-se atualmente aqui na Comissão de Assuntos Sociais, aguardando relatoria. E eu gostaria de pedir ao presidente da comissão para que pudesse relatar esse projeto que tem um conteúdo semelhante a esse que nós estamos apresentando agora, que visa também, apoiar com a educação, com capacitação profissional, os nossos jovens que estão nas casas, nos abrigos, cumprindo medidas socioeducativas. Muito obrigada, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação, o parecer favorável do relator Benedito de Lira, com a emenda que apresenta. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O senhor faz só essa leitura aqui no final, que é aprovado o relatório com a emenda atrás. O relatório, portanto, foi aprovado e passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado de 2012 com a emenda número 1 da CAS. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão lá na comissão terminativa. Senador 33, senadora Lúcia Vânia não chegou. O item 3, que diz respeito ao projeto de lei, altera o projeto de lei 1411 de 51, que dispõe sobre a profissão de economista, tem por relatora a senadora Lúcia Vânia, que não se encontra presente. Eu pediria ao senador Moca que, em nome da senadora Lúcia Vânia, profira o parecer. Item 3. Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o projeto de lei do Senado, número 122 de 2014, do senador Romero Jucá, que altera a lei número 1411, de 13 de agosto de 1951,
de 3 de agosto de 1951, que dispõe sobre a profissão de economista, para estabelecer que as atividades próprias da profissão de economista são, nas circunstâncias que menciona, consideradas típicas de Estado. A relatora é a senadora Lúcia Vânia. O relatório. O projeto de lei do Senado número 122 de 2014, de autoria do senador Romero Jucá, tem por objetivo acrescentar ao artigo 3º-A a Lei número 1411, de 3 de agosto de 1951, para considerar atividades típicas de Estado aquelas realizadas por economistas ocupantes de cargo efetivo no serviço público federal, estadual e municipal, exigido o registro no Conselho Regional de Economia da circunscrição. A justificação da proposta é no sentido de que o projeto de lei é resultado de um longo período de discussão no âmbito do funcionalismo público, sob a liderança da Associação Nacional dos Servidores Economistas e Estatísticos do Poder Executivo Federal, a ANSEF, com o apoio de outros representantes da categoria. O autor da proposição também destaca que a presença do economista é de fundamental importância para garantir qualidade à elaboração de políticas públicas típicas do Estado, que são objeto de diretrizes e bases fixadas no artigo 174 e da Política de Desenvolvimento Urbano, definida no artigo 182, ambos da Constituição Federal. Além disso, a exigência de habilitação técnica e científica do economista seria de suma importância para o desempenho adequado dessas atividades tipificadas como naturais do Estado. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Passo à análise. Inovações legislativas sobre a regulamentação de profissão, no caso, a dos economistas, insere-se no campo temático do direito do trabalho. Normas como esse, conteúdo específico, estão entre aquelas de iniciativa comum, prevista no artigo 61 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Nos termos do artigo 90, inciso 1, combinado com o artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais dar parecer sobre o presente projeto de lei. A matéria seguirá posteriormente à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, na qual outros aspectos constitucionais e jurídicos da medida serão ampla e profundamente analisados. A modificação oferecida pela proposição, se aprovada, gerará direitos e vantagens merecidos pelos servidores economistas, que podem ser acolhidos no âmbito dessa comissão, por serem compatíveis com dispositivos constitucionais relativos ao direito do trabalho. Não cremos que seus termos sejam incompatíveis com a iniciativa reservada ao chefe da nação, pois o que se pretende é tão somente enquadrar os referidos servidores entre aqueles que desenvolvem serviços típicos do Estado. Com essa medida, o projeto valoriza profissionais cujo trabalho é imprescindível para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar da sociedade. Nesse sentido, consideramos a proposição afinada com os postulados magnos que buscam aprimorar a administração pública, cuja eficiência figura como corolário a ser alcançado pelos poderes de todos os entes federativos, de acordo com o artigo 37 da Lei Maior. O projeto é altamente meritório, pois o trabalho dos economistas é fundamental para a fixação de políticas públicas
capazes de estimular o desenvolvimento nacional, entre as quais se destaca a sustentabilidade e as políticas públicas tendentes a levar o Brasil a figurar como país de primeiro mundo. Pensamos ainda que o projeto não apresenta incongruência com nenhuma norma infraconstitucional vigente e mostra-se redigido em boa técnica legislativa. Portanto, nada há que desaconselhe sua aprovação. O voto ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 122 de 2014. Esse é o relatório da senadora Lúcia Vânia, senhor presidente. Muito obrigado, senador Boca. Em discussão, a matéria, senador Paulo Bahia. Presidente, o projeto não é terminativo. Eu faço aqui de público o seguinte depoimento. No momento que ele foi votado na CCJ, eu havia votado contra, porque havia um desentendimento sobre o tema relacionado a um outro projeto entre esse senador e o senador Romero Jucá. Os economistas, que são muito organizados, foram ao meu escritório no Rio Grande do Sul, no mínimo uns 30 dirigentes do meu estado, e me justificaram e explicaram detalhadamente e elegantemente a importância da aprovação desse projeto, e lembravam eles para mim, inclusive, que há um projeto semelhante que inclui os engenheiros, arquitetos, os agrônomos, entre as carreiras típicas de Estado, nos moldes que aqui o relatório apresenta. E me convenceram, senhor presidente. E por isso, então, eu quero aqui dizer que estou assumindo um compromisso que, lá no meu Estado, eu já havia ajustado. Então, aqui o meu voto não poderia ser diferente. Eu voto com os relatores da matéria e com o autor da matéria favorável para que a matéria continue tramitando, até porque aqui não é terminativo. Não havendo mais sem querer discutir em votação, o parecer da senadora Lúcia Vânia, que é pela aprovação do projeto. Os senhores senadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado, número 122, de 2014. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em decisão terminativa. O item 4, que é de autoria do senador Rodrigo Hollenberg e tem por relator o senador José Pimentel, que aliás não se encontra presente, ele tem caráter terminativo. Como não temos, a esta altura, quórum para a votação terminativa, eu adio a votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora. Eu gostaria de saber, senhor presidente, eu sou relatora do item 9, ele é terminativo, se eu poderia fazer a leitura do relatório. A leitura, Vossa Excelência pode fazer. Muito obrigada. Como há um projeto em exame da comissão anterior ao 9, eu peço a Vossa Excelência que ouçamos o seu parecer logo após o item 8. Item 8. O projeto de lei do Senado número 1 de 2014 dispõe sobre a regulamentação de profissão de arqueólogo e da outras providências. A autoria da senadora Vanessa Graziotin. Relator o senador Valdemir Moca, pela aprovação do projeto de lei e da emenda que apresenta. Também a votação será nominal. Vossa Excelência poderá ler o relatório sucintamente e deixaremos a votação para a próxima reunião. Senhor presidente, Vossa Excelência concordar,
E eu preferia não ler o projeto, porque ele é um projeto que eu gostaria da presença, inclusive, da autora, Vanessa Graziotin, e eu teria condição. E como a senadora Ângela já se prontificou a ler o item 9, eu acho que aí não haveria prejuízo. Mas eu agradeço a preferência que Vossa Excelência deu, mas prefiro, próxima sessão, ou quando houver quórum, ler para a gente já discutir e votar. Retiro de pauta, portanto, o projeto objeto do item número 8. Item número 9. Projeto de lei do Senado, número 8, 2014, modifica o parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1 de maio de 43, para permitir a redução do intervalo para descanso e alimentação do empregado, por meio de acordo ou convenção coletiva. A autoria, senador Blairo Maggi. Relatora, senadora Ângela Portela, que se manifesta pela rejeição do projeto de lei do Senado, número 8. A votação será nominal. Concedo, portanto, a palavra à senadora Ângela Portela para proferir a leitura do seu relatório, ficando a votação do projeto para a sessão seguinte. Obrigada, senhor presidente. O projeto de lei do Senado, número 8, de 2014, de autoria do senador Blairo Maggi, que analisamos em caráter terminativo, altera o parágrafo 3º do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, para incluir entre os legitimados a reduzir o horário de alimentação e repouso do empregado, ao lado do Ministério do Trabalho e Emprego, o empregador e o acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ao justificar sua iniciativa, aumenta a atual redação do mencionado dispositivo, tem causado muitas dificuldades às empresas que não vêm encontrando respaldo nas decisões do Judiciário, o qual reiteradamente tem entendido que a redução do intervalo para repouso e alimentação, ainda que pactuada coletivamente entre empregadores e empregados, é inválida, por tratar-se de norma de higiene, saúde e segurança do trabalho, não podendo, portanto, ser objeto de derrogação pelas partes. Análise do projeto. Não havendo, portanto, impedimentos constitucionais, formais nem materiais, a norma, se aprovada, estará apta para entrar em nosso ordenamento jurídico. No mérito, entretanto, muito embora compreendamos as preocupações do autor, discordamos da sua proposta. As normas destinadas à delimitação da jornada do trabalho, alimentação e repouso estão essencialmente relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador e guardam, portanto, a normatividade da ordem pública. Isso significa dizer que são normas imperativas de obrigatoriedade inafastável, diferentemente daquelas normas de ordem privada que têm caráter supletivo, vigorando somente quando a vontade dos interessados não dispuser de modo diferente do previsto pelo legislador. Desse modo, não há o menor reparo a se fazer ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado no inciso 2º da súmula 437, que assim dispõe. É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma da ordem pública, artigo 71 da CLT e artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal de 88. Infenso a negociação coletiva. A medida que se propõe no projeto de flexibilizar os legitimados a reduzir o intervalo do descanso e alimentação do empregado não pode ser acolhida por apresentar grande possibilidade de danos à saúde dos trabalhadores.
Essa mera possibilidade que se abriria na lei se afigura mesmo inconstitucional, vez que o inciso 22 do artigo 7º da Carta Magna expressamente dispõe seu direito, no caso indisponível, do trabalhador à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de higiene, saúde e segurança. O intervalo de descanso e alimentação é um momento destinado ao reequilíbrio das forças físicas e psicológicas do trabalhador e, por isso, a sua redução somente poderá ser realizada sob forte rigor e ponderação, o que é melhor aferido pela autoridade governamental, por intermédio de parecer técnico realizado por profissionais especializados e imparciais. Essas são as razões que nos levam a concluir que a legislação, tal como se encontra em vigor atualmente, não deve ser alterada. Em face do exposto, o voto é pela rejeição do PLS número 8 de 2014. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. O parecer é, portanto, pela rejeição. Eu, não havendo quórum para a votação nominal, suspendo a votação e a discussão, ficando para a próxima sessão. O item 10 do projeto, também com decisão terminativa, é o projeto de lei número 21 do Senado de 2014, que altera a lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e da outras providências, para obrigar a operadora do plano ou seguro privado de assistência à saúde a garantir a cobertura dos exames necessários, a comprovação do diagnóstico de morte encefálica e a autorizar a realização desses exames no prazo máximo de 3 horas. A autoria do senador Ciro Nogueira e relatoria do senador Humberto Costa, que é pela aprovação. Não se encontrando presente o relator, eu peço à senadora Regina Souza que relate em nome do senador Humberto Costa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senadora Ana Amélia. No item 7, eu sou relatora. Item 7. Eu sou relatora de uma matéria também terminativa e nós já estamos no item 10. Sim. Então, se é porque é terminativa, mas também o item 10 é terminativo. Presidente. Sucede, senadora. O senador Humberto Costa... Já ouço, Vossa Excelência. Respondeu uma questão de ordem da senadora Ana Amélia. Sucede que Vossa Excelência havia solicitado anteriormente a retirada do projeto. Eu vou para retirar de pauta. Eu queria reafirmar a solicitação de retirada de pauta. Pois não. Tá. Ele está retirado de pauta. Senadora Regina. O senador Humberto Costa, ele gostaria de ler o relatório dele. É favorável, mas ele gostaria de ele mesmo fazer a leitura. Então, ele próprio. Ele virá em outro momento. Está bem, senador. O último item 12º, projeto de lei do Senado 198/2014, que altera a lei 8.036 de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para permitir o saque do saldo do fundo quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido por doença grave. Autor, senador Pedro Tax, senadora Lúcia Vânia, relatora, que se manifesta pela aprovação do projeto de lei em causa. A votação também será nominal. A senadora Lúcia Vânia poderá ler o seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
projeto de lei do Senado número 198/2014 pretende alterar o texto do inciso 14 do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990 para prever a movimentação do FGTS quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de doença grave nos termos do regulamento. A legislação vigente prevê essa movimentação apenas no caso de pacientes em estado terminal. Segundo o autor, essa exigência de um estágio terminal não é razoável. A intenção do disposto no inciso é apoiar o trabalhador e sua família a custearem o tratamento de doença grave, que por isso precisa despender gastos maiores em busca de uma sobrevivência. Registra em seguida que as dificuldades financeiras para o tratamento de doenças graves começam antes de que esse estágio seja atingido e exigem cuidados especiais e gastos elevados com medicamentos. Na justificação está consignado também o direito constitucional à saúde, a indisponibilidade de tratamentos eficazes, em muitos casos, na rede pública de saúde. Há registro ainda de que a jurisprudência entende serem meramente explicativas as hipóteses de saque do FGTS previstas no artigo que se pretende modificar. Finalmente, o autor aponta outras normas legais que beneficiam pessoas portadoras de doenças graves, sem exigir, entretanto, que os pacientes estejam em estado terminal. Essa exigência, de resto, não estaria em consonância com a dignidade da pessoa humana. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Análise. A Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, é a norma principal que se refere ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, e insere-se no campo do direito do trabalho. Proposições a esse respeito são de iniciativa comum, prevista no artigo 61 da Constituição Federal, cabendo ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre o tema, nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Não há, portanto, impedimentos à tramitação da matéria no que se refere aos ditames constitucionais. Compete a essa comissão a teor do que dispõe o artigo 90, inciso 1º, combinado com o artigo 100, inciso 1º do Regulamento Interno do Senado Federal, discutir e votar em caráter terminativo proposições com essa temática. No mérito, cremos que é difícil contestar os argumentos do autor. Afinal, para que servem os recursos financeiros quando a pessoa humana encontra-se em estágio terminal de uma doença? Talvez sirvam para evitar prejuízos aos parentes e herdeiros ou às empresas que operam serviços ligados à saúde. Mas o principal interessado, na imensa maioria dos casos, não será beneficiado. Enquanto que, em se tratando de doenças graves, sempre que resta uma esperança de cura, que tem certamente mais possibilidades de ocorrer com a aposta de um crédito que acabará por beneficiar a todo o núcleo familiar. Por outro lado, o FGTS é um recurso associado ao trabalho do titular do direito e uma reserva que deve servir justamente para os momentos de dificuldade. Outras hipóteses de utilização desses valores teriam muito menos razões de ser, como, por exemplo, a integralização de cotas do FI-FGTS ou mesmo o investimento em habitação. Nada é mais importante do que a saúde, diz a sabedoria popular. Difícil também encontrar argumentos mais consistentes do que aqueles expostos pelo autor no momento em que se justifica a proposição. Está em questão a dignidade humana, a manutenção da esperança para os trabalhadores e seus dependentes com doenças graves. Sabemos que pequenos gestos podem fazer grandes diferenças e, em muitos casos, o saque dos recursos do fundo pode significar a cura ou uma sobrevida digna. Ademais, o que é uma doença grave hoje pode tornar-se tratável em pouco tempo e precisamos evitar a todo custo que as sequelas sejam irreversíveis. Vejamos o exemplo dos portadores do vírus HIV, que podem movimentar o FGTS nos termos do artigo 13, do inciso 13 do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990. Antes se tratava de uma síndrome condenatória e hoje, embora submetidos a controle intensivo, os portadores podem prorrogar sua existência por prazos indefinidos.
Por todas essas razões, não cremos que a aprovação da proposta em análise pode ser objeto de contestação. A regulamentação da norma poderá ser atualizada com mais eficácia e agilidade do que as normas legais podem fazer, permitindo que sejam maximizados os benefícios do uso dos recursos do FGTS para o tratamento da saúde. Voto. Com essas considerações, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 198, de 2014. Este é o voto, senhor presidente. Obrigado, senadora Lúcia Vânia. Em discussão, a matéria. Senadora Marta Suplicy. Bem, quero parabenizar o relatório da senadora Lúcia Vânia e o autor do projeto, o ex-senador, agora governador, Pedro Tax. Ele realmente é um projeto com muita sensibilidade, mas eu gostaria, senadora, de saber o que Vossa Excelência pensou que poderiam ser as doenças graves, porque eu concordo que a dignidade humana não tem preço. E quando a pessoa se vê, uma família cometida com uma pessoa doente, uma doença grave, que não precisa ser terminal, e aí eu acho que o projeto coloca muito bem, mas uma doença que necessita cuidados, e cuidados que às vezes o sistema de saúde não consegue prover, remédios difíceis, caros. Realmente, eu acho uma pessoa vivendo essa situação, não tem nenhuma dúvida que o dinheiro que foi acumulado no seu fundo de garantia a vida inteira tem que estar lá presente nesse momento. Então, aí não há nenhuma dúvida da excelência do projeto. O que eu gostaria de saber, e aí realmente eu não tenho essa informação, quem vai dizer qual é a doença grave? Como é que é regulamentado isso na Caixa? Porque aí nós sabemos que pode acontecer de tudo, e aí teria que ter uma precaução realmente. É uma pergunta. Eu acredito que o Ministério da Saúde teria essa função de estabelecer quais são as doenças que enquadrariam nesse dispositivo legal. Eu acho que seria temerário da nossa parte indicar essas doenças, pelo menos é o meu ponto de vista. Com certeza. Agora, bem, eu acho que nos coloca numa situação de cheque em branco, né? Mas que, uma vez aprovado o projeto, o Ministério da Saúde regulamenta a ação, né? Tem que regulamentar. Não seremos nós que vamos indicar essas Não, doenças. eu não estou achando que seremos nós de jeito nenhum. Acho que ninguém aqui, os mesmos que são médicos, teriam competência, se propõem a isso. Eu acredito que... Bom, eu vou votar a favor, mas eu tenho também essa preocupação. Mas eu acho que é uma preocupação que é infundada, agora pensando em voz alta, porque o Ministério, se ainda não queria fazer isso, vai controlar direitinho, pode pecar ao contrário das doenças graves. Tá bem, obrigada. Senhor presidente. Senador Roberto Costa. Senhor presidente, só para contribuir, eu vou na direção da senadora Marta. Eu creio que é fundamental, primeiro, reconhecer o mérito da iniciativa do senador Pedro Tax e o belo relatório da senadora Lúcia Vânia. Contudo, nos parece realmente um cheque em branco, como foi dito, aprovar o projeto nos termos em que se encontra. Ou seja, apenas inclui quando o dependente for acometido por doença grave nos termos do regulamento. Claro que o Executivo vai regulamentar esta lei e definir o que é doença grave por decreto. Eu só faço lembrar que quem definia isso até pouco tempo, no âmbito do Executivo, era o Ministério do Trabalho, para efeito de aposentadoria. Contudo, foi editada uma medida provisória revogando essa regra do Ministério do Trabalho. Então, criou um vácuo. Não há quem defina, não há definição atualmente do que é doença grave. De tal modo que eu levo à consideração da relatora a possibilidade, inclusive, se for o caso, de nós pedirmos vista por uma sessão para que a gente possa melhor definir, entre nós aqui na comissão, um texto
que possa facilitar a adoção da iniciativa, ou seja, que essa medida legislativa possa ser execuível. Porque senão o que é doença grave? Entendeu? De repente, hoje a obesidade pode ser considerada uma doença, porque leva a diabetes, leva a hipertensão, e o planeta gasta trilhões de dólares por ano com isso. Então, eu acho que é interessante que a gente, pelo menos, reflita um pouco mais sobre essa preocupação que a senadora Marta teve, que é a mesma minha. Presidente, Presidente, gostaria... Presidente, peço vista. Esqueci como faz isso. Eu acho interessante essa proposta, porque podemos, eventualmente, até ampliar de outra forma. Porque, às vezes, a doença pode não ser tão grave assim, mas a pessoa é tão carente que ela não tem condição de sobrevivência com aquela doença, porque não tem comida em casa. Então, talvez a gente devesse pedir vista e ampliar exatamente esse projeto. Eu não sei se temos número para pedir vista coletiva, senão a gente pede, na forma do regimento, individualmente. Senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, a gente vive num país onde, embora esteja garantido constitucionalmente, e o princípio que norteia todos os outros princípios da nossa Constituição é o da dignidade da pessoa humana, está lá esculpido, escrito na nossa Constituição que saúde é obrigação do Estado. Mas a gente não vê isso presente em muitos cantos desse país. Para que vai servir o fundo de garantia do cidadão que depois ele não pode nem se tratar, nem se cuidar, porque às vezes o Estado é omisso, o Estado não lhe dá o mínimo necessário para se manter vivo. Não dá nem da porta do hospital para fora, lhe dando a segurança, no trânsito, nas ruas, e nem dá, muitas vezes, dentro do hospital. Quanto a esse limite do que é grave ou não, isso é facilmente perceptível, isso é facilmente determinado, delineado. Nós que fizemos medicina, eu acho que Moca, a gente aprende isso nos bancos da faculdade. Eu acho que é o momento da gente se colocar no lugar desesperador, da situação desesperadora que o cidadão vive, que tem o mínimo, porque o Estado não lhe dá, e ele poderia utilizar desse benefício aí, desse direito que é seu, que é o fundo de garantia, e sacar no momento mais difícil na sua vida. Então, isso é fácil sim, basta querer que se coloque o limite para tudo isso, e nós, na medicina, sabemos o limite. Agora, lógico, dentro de todas as categorias existem os bons, os ruins, os com princípio, sem princípio, mas a gente tem sempre que se nortear pelos bons princípios. Eu acho que o projeto é meritório, parabenizo a relatora, senadora Lúcia Vânia, é necessário, principalmente na situação que nós vivemos hoje no país, muitas vezes, embora constitucionalmente garantido, mas omisso em muitas questões, faltando efetividade, e a área da saúde é uma dessas. Obrigado, Vossa Excelência, senador Amorim. Senador Moca. Presidente, eu entendo a preocupação da senadora Marta, de que seria necessário uma regulamentação. Nós podemos até propor uma lei, né? O Ministério da Saúde definirá o que é uma doença grave. Mas ela vai ficar esquisita, porque o que é grave no momento? Por exemplo, um sujeito que não foi, foi esfaqueado, por exemplo. O cara está ali e ele está precisando, às vezes, de ir para um centro maior, depois de acudido, ou de transportar. Ou um sujeito está com câncer, né, e que precisa de tratamento, né? E o SUS não dá condição de fazer aquilo. E, nesse caso, vai se caracterizar a necessidade do paciente aí retirar o fundo de garantia. Eu acho que o projeto é muito justo. Agora, se a gente tentar regulamentar, aí nós vamos criar uma burocracia e esse cara nunca mais vai conseguir tirar o fundo de garantia. E como disse o senador Eduardo Amorim, para que vai servir o fundo de garantia e depois que o paciente alcançar o êxito letal, ou seja, falecer? Muito
Muito obrigado, Vossa Excelência, senador do Boca. Retiro, portanto, de pauta por uma semana a pedido do senador Roberto Rocha, da senadora Marta Suplicy, da senadora Ângela Portela, neste caso, vista coletiva, de acordo com o artigo 32 do Regimento Interno. Senhor presidente, eu gostaria de dizer aos senadores que pediram vista que eu me encontro à disposição para a gente discutir o assunto. Agora, quero aqui, mais uma vez, reforçar o que foi dito aqui pelo senador Moca, senador Eduardo, da importância desse projeto. É um projeto extremamente importante. O FGTS pertence ao trabalhador. E ele não poder dispor disso em caso de uma doença grave é cruel. Bom, senador Roberto Costa, seja bem-vindo. Bom, senador, já temos número regimental e então vamos proceder à votação de alguns projetos que são terminativos. Senador Boca. Eu gostaria, agora, em havendo quórum, se Vossa Excelência permitir, retomar o item 7 da pauta. 7 e 8? 8. 8. Faloemos, então. Item 8. O relatório. Sim. Essa comissão... Senador, vamos votar primeiro o item 9, que já foi dito, em seguida... pois não. Ao item novo. O item 9 diz respeito ao projeto número 8 do Senado 2014, que modifica o parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição do Direito do Trabalho. Em votação nominal. Senador, esse projeto não foi discutido, primeiro. Não foi discutido? Não foi discutido. Então, você quer discutir? Eu gostaria de pedir vistas desse projeto. A senadora Ângela Portela fez um minucioso relatório com dados linkando a questão dos direitos trabalhistas, que é fundamental, a legislação trabalhista, o descanso dos trabalhadores. O autor tem algumas atualizações do projeto e, mais do que isso, hoje, quando nós aprovamos aqui, o senador Paim teve um trabalho muito intenso na questão do Estatuto do Caminhoneiro. O que se fez no caso do Estatuto do Caminhoneiro? A legislação ela foi atualizada a uma específica categoria de trabalhadores e em nenhum momento se criou um prejuízo à categoria, distinguindo a categoria na questão relacionada ao seu descanso. Então, eu estou usando esse exemplo dos caminhoneiros, que estão, agora, dia 26, tem uma definição sobre o movimento que o Brasil inteiro acompanhou. Então, para atualizar, para dizer que também nessa iniciativa do senador Blairo, se pode aprofundar o debate e o exame e a análise dessa matéria. Então, por isso, a despeito de ter apreciado muito o trabalho da senadora Ângela Portela na relatoria, mas penso que com o apoio do autor e de demais senadores que tenham interesse nessa matéria, inclusive o senador Paim, se possa fazer um aperfeiçoamento para não perder de vista exatamente uma atualização numa questão tão relevante, que é, em primeiro lugar, a atualização, manutenção do direito trabalhista com a atualização de atividades que vão mudando a sua natureza e na área de serviços, na área de informática, por exemplo, a mudança que a tecnologia trouxe em relação ao trabalho exercido, ela também requer na atualização desses direitos para efeito de descanso, por exemplo, para alimentação ou para outro tipo de descanso, até para uma ginástica laboral, para a pessoa, dependendo da atividade que exerce, ter a sua possibilidade de ter resguardados esse direito. Então, eu pediria a vista, senador Lobão, com respeito à senadora Ângela Portela. Senador Eduardo Amorim. Também peço vista, senhor presidente. É um projeto muito interessante e concordo plenamente com a senadora Ana Amélia. Podemos melhorar, sim, antes de simplesmente rejeitá-lo. Na forma do artigo 132 do Regimento, concede vista coletiva aos senhores senadores membros da Comissão de Assuntos Sociais. O projeto voltará à discussão e votação na próxima semana. Item 8. Projeto de Lei do Senado número 1 de 2014.
dispõe sobre a regulamentação de profissão de arqueólogo e da outras providências. Senadora Vanessa Graziotin, autora, e relator, senador Valdemir Moca, que se manifesta pela aprovação do projeto de lei número 1 e da emenda que apresenta. Concedo a palavra ao senador Valdemir Moca. O relatório, senhor presidente. Essa comissão examina em decisão terminativa o projeto de lei do Senado, o PLS número 1 de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de arqueólogo e da outras providências de autoria da eminente senadora Vanessa Graziotin. A proposição visa assegurar o devido reconhecimento profissional aos arqueólogos. Na sua parte substancial, o projeto prevê as condições para o exercício profissional, as atribuições, a responsabilidade profissional e autoria de projetos e participação de arqueólogos brasileiros em expedições ou missões estrangeiras de arqueologia. Em sua justificativa, a autora afirma que a regulamentação da profissão permitirá a identificação dos profissionais competentes, facilitando para a administração pública e as iniciativas privadas a contratação do profissional certo para aquele projeto, programa ou exploração específica. Além disso, a realização de grandes obras de infraestrutura acentuou a demanda e a necessidade de profissionais competentes para identificar o que merece ser preservado e o que não pode ser tocado. Até o momento não foram apresentadas emendas. Análise. Nos termos do artigo 90, inciso 1, combinado com o artigo 100, inciso 1, do Regimento Interno do Senado, compete à Comissão de Assuntos Sociais dar parecer sobre o presente projeto de lei. A regulamentação de profissões insere-se no campo temático do direito do trabalho. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum, prevista no artigo 61 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Observados esses pressupostos, temos que a proposição original não apresenta vícios de inconstitucionalidade e nem de ilegalidade. No mérito, é importante salientar que o inciso 13º do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Assim, resta evidente, pela sua importância e complexidade, que as atividades de pesquisa arqueológica exigem do profissional uma habilitação específica, que agora a lei passa a reconhecer. Entretanto, o projeto merece uma emenda apenas para aperfeiçoar a redação do artigo 6º, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que os requisitos para o cargo devem ser comprovados na posse e não quando da inscrição em concurso público. Como bem salientou a autora, este projeto de lei excluiu os vícios de inconstitucionalidade anteriormente identificados no projeto de lei número 2076 de 1988 do saudoso deputado Álvaro Vale. Essa regulamentação já foi vetada em ocasião anterior pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que fundamentou o veto basicamente na inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal. É que, inicialmente, estava prevista a criação de conselhos federais para a fiscalização da profissão, o que enfrenta impedimentos constitucionais. No projeto reformulado pela senadora Vanessa Graziotin, foram excluídos todos esses dispositivos de conteúdo administrativo, sanando-se assim o apontado vício de iniciativa existente.
Com os ajustes ora implementados, a proposta merece prosperar. É fato incontestável que o Brasil necessita de profissionais qualificados e bem formados nesta área da ciência. Ainda mais se considerarmos que o país tem mais de 6.000 sítios arqueológicos já identificados e que devem ser bem administrados, protegidos e supervisionados por técnicos competentes. Não podemos colocar em risco parte relevante da história de nosso país, que envolve sua cultura, valores e, mais importante, o conhecimento científico que se extrai do trabalho de pesquisa arqueologia. Além disso, a regulamentação profissional colaborará com a administração pública na solução de inúmeros impasses que impedem o avanço de importantes obras de infraestrutura e que impactarão positivamente no desenvolvimento regional e na vida das pessoas, quanto mais céleres e antecipados forem os estudos técnicos. A própria autora cita a necessidade de regulamentação e que, desde o ano de 1974, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, demonstra preocupação com o tema. Desta forma, acreditamos que a regulamentação desta profissão contribuirá para que a arqueologia seja mais respeitada e valorizada no Brasil e para o desenvolvimento de mais pesquisas e projetos nesta área, o que é importante para todos. O voto pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PLS número 1 de 2014, com a seguinte emenda. Emenda da Comissão de Assuntos Sociais. O artigo 6º do PLS número 1 de 2014 passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. A condição de arqueólogo será comprovada nos termos desta lei para a prática de assinatura de contratos, termos de posse em cargo público, pagamento de tributos devidos pelo exercício da profissão e desempenho de quaisquer funções a elas inerentes. Esse é o voto, senhor presidente. Concedo a palavra para a discussão do projeto da emenda à senadora Marta Suplicy. Bem, quero parabenizar o parecer do senador Moca e a excelência do projeto da senadora Vanessa. Acredito que a profissão de arqueólogo tem uma importância extraordinária na elaboração, na catalogação da nossa cultura, nas escavações, e um povo não tem futuro se ele não consegue ter o seu passado reconhecido e prestigiado. Como ex-ministra da Cultura, eu pude ver o trabalho dos arqueólogos, não só no IBRAM, mas também no IFAM, que defende o nosso patrimônio público. Então, me parece extremamente importante a aprovação da regulamentação desta profissão. É só isso. Continua a discussão. Não haver, senador Buri. Senhor presidente, colegas senadores, eu acho extremamente meritório e uma grande iniciativa da senadora Vanessa Graziotin, reconhecendo o senador Benedito Lira, uma atividade tão importante que nos traz para o presente aquilo que realmente já foi o passado, faz parte da nossa história. Então, eu acho muito meritório e parabenizo o senador Moca aí pelo seu relatório e pela emenda. Senhor presidente. Senador Paulo Paim. De forma muito rápida, senhor presidente. Eu quero dizer que eu nunca fui contra a regulamentação de profissão. É um debate que vem se travando desde a Câmara dos Deputados e aqui no Senado também. Eu acho que é legítimo que as profissões importantes como essa, no caso, em debate do arqueólogo, seja regulamentada. E tínhamos já na Câmara dos Deputados e aqui no Senado um debate que levamos para o Ministério do Trabalho, que em tese eu sei que é contra, mas que nem em momento apresentaram uma proposta alternativa que a gente pudesse encaminhar. Consequentemente, eu voto com a maior tranquilidade favorável ao relatório do senador Moca. Senador Lúcio Safanel. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
Quero cumprimentar o senador Moca pela relatoria do projeto e a senadora Vanessa Graziotin pela autoria. Sem dúvida nenhuma, esse projeto vem reforçar as pesquisas e vem fortalecer os projetos que, de certa forma, vem também dar força ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Bom, procedida a discussão, encerro-a e anuncio a votação que será nominal. Os senhores senadores que aprovam o projeto e a emenda dirão sim. Os que rejeitam dirão não. Senadora Marta Suplicy. Sim, senhor presidente. Senadora Ângela Portela. Sim. Senadora Ana Amélia. Senadora Rose de Freitas. Voto com o relator, senhor presidente. O senador Valdir Moca já voltou como relator. Senador Dário Berger. Sim, senhor presidente. Senadora Lúcia Vânia. Senador Romário. Voto com o relator, presidente. E senador Eduardo Amorim. Com o relator, senhor presidente, mais uma vez parabenizando o relatório. Valeu. Senador Paulo Bahia. Com o relator, senhor presidente, e com a autora. Senador Benedito de Lira. Homenagem exclusiva ao relator, eu voto com o relator. Senador Roberto Rocha. Com o relator, presidente. O projeto e a emenda foram aprovados por a unanimidade dos presentes. Aprovado o projeto de lei do Senado número 1 de 2014 e a emenda número 1 da CAS. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal. Bem, senhores senadores, concluímos a pauta de hoje. Eu quero pedir atenção dos senhores senadores. Esta presidência informa que os requerimentos de audiência pública somente serão lidos com a presença do autor, conforme preceitua o artigo 242 do Regimento Interno do Senado. Após lidos e aprovados, serão agendadas as datas para a realização das respectivas audiências públicas, com antecedência mínima de uma semana, para viabilizar os preparativos pela secretaria desta comissão. Senhores senadores, Senhor presidente, pela eu ordem. queria fazer uma observação, já ouvirei vocês em seguida, para a qual gostaria de ter a atenção dos senhores senadores e, se for o caso, uma decisão comum. O Instituto da Audiência Pública não existia nos anos 60. Havia convocação de autoridades para comissões de justiça, comissão de assuntos econômicos, tanto da Câmara como do Senado. Depois de um certo tempo, introduziu-se esse instituto na prática do exame legislativo das matérias apresentadas. Eu penso que foi uma prática salutar, positiva. Até porque, através da audiência pública, informa-se melhor o exame e a votação do projeto em causa. Sucede que o número de requerimentos para audiência pública é sempre enorme, imenso. E isto, se por um lado ajuda o exame da matéria, por outro prejudica o andamento normal das sessões. As audiências públicas, o senador Moca, que acaba de ser presidente desta comissão, sabe, tomam tempo
exagerado da comissão, todas as comissões. E, com isto, atrasam-se as votações dos respectivos projetos sob o exame das comissões. Há uma reclamação generalizada do país em relação a isto, que os projetos não andam nas comissões. Então, se os senhores senadores e senhoras senadoras estão de acordo, não vamos proibir, não vamos suspender as audiências públicas, mas penso que cada qual deveria fazer o seu autoexame no instante de apresentar os requerimentos de audiência pública. Nós temos aqui, por exemplo, vários requerimentos de um só autor. Se não puderem fazer a correição desses requerimentos, nada impede que eles sejam apresentados, votados e examinados, e que tenham consequência. Eu apenas estou pedindo a atenção dos senhores senadores e das senhoras senadoras para o fato de que a grande pletora de requerimentos obstrui o andamento da pauta. Senadora, pela ordem, presidente, eu queria, até usando o meu caso, dizer que esta comissão de assuntos sociais, e quando eu cheguei aqui, presidi a comissão o senador Jaime Campos, depois o senador Moca. E nos dois casos, e será assim também com Vossa Excelência, porque sei do seu compromisso com as questões sociais, todas as audiências públicas tiveram efetividade, ou seja, apresentaram algum resultado. Eu vou lhe dizer que aqui nessa comissão nasceu um projeto, para minha alegria, de minha autoria, que já está em vigor, que é da quimioterapia oral fornecida pelos planos de saúde. Nascido nesta comissão, numa audiência pública. Elas têm tido, presidente Edson Lobão, um valor técnico de fundamentação para as iniciativas que tomamos. E algumas delas, esta lei nasceu de uma audiência como consequência do debate do combate ao câncer. Na verdade, produtos de tratamento oncológico. Então, isso tem um efeito muito... Ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff sem vetos, a lei da quimioterapia oral. Nascida aqui, fui autora do projeto, com a participação de vários segmentos da sociedade, dos pacientes, dos especialistas, de todo o setor. Os planos de saúde falaram, senador Moca, senador Jaime Campos aqui tiveram. Então, eu penso que, independente disso, posso, nos requerimentos, solicitar, e todos os senadores apoiam. Os senadores que estão nessa comissão, eu sou testemunha disso, todos têm tido, todos vêm participar, todos têm um empenho disso. Então, o fato de fazermos mais ou menos audiências públicas, ela também tem uma participação da sociedade, porque hoje o sistema de comunicação do Senado ele está linkado e as pessoas fazem a discussão disso. Esta comissão mesmo, nós discutimos uma situação grave que foi o excesso, o grande número de acidentes envolvendo motocicletas. E a Secretaria sabe das milhares de manifestações que esse tema suscitou. Tanto que fizemos até um seminário no Auditório Petrônio Portela com muita participação. Então, também foi produzida uma lei em relação a isso, inclusive do senador Humberto Costa, sobre a questão dos airbags para motos. Quer dizer, alguns polêmicos, claro, mas a comissão evoluiu nessa questão. Então, hoje, por exemplo, estou apresentando aqui essa pauta e estou pedindo o apoio dos senhores, porque começa hoje, senador, nosso presidente, caros colegas senadores e senadoras, a Semana de Mobilização Nacional para a Busca e Defesa de Criança Desaparecida. Olha que tema! De 25 a 31 de março é a semana que trata disso. E o número de crianças desaparecidas no Brasil é muito grande. As novelas da ficção abordaram esse tema. Supermercados e empresas botam isso, as fotinhos, as mães de crianças que desapareceram. Imagina o sofrimento dessas mães. Nós estamos pedindo porque existem movimentos em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo, de mães que formaram organizações não governamentais e que estão obtendo um resultado extraordinário. Por que nós não trazemos esse tema para formular para o Brasil um trabalho nascido dessa iniciativa da sociedade para buscar recuperar crianças desaparecidas? Por que não? Então, eu estou apenas salientando, eu entendo a sua preocupação, acho que o senhor tem toda a razão,
podemos estabelecer um critério de que os requerimentos tenham pelo menos 3 apoiamentos de senadores para as audiências públicas, mas eu penso que elas são extremamente necessárias e esta comissão revelou-se, digamos assim, bastante produtiva em relação a isso, meu caro presidente. Pois não, senadora Amélia, eu fiz apenas uma observação e acrescento ao que disse o seguinte: nós temos hoje um grande comparecimento aqui na comissão. A prática, todavia, demonstra que nas sessões de audiência pública comparecem 2, 3 senadores com o autor presente e, às vezes, nem ele. Portanto, é algo no qual, penso, deveríamos meditar. Veja, eu não estou propondo a suspensão das audiências públicas. Estou apenas pedindo a atenção dos senhores senadores para o fato concreto. Pela ordem, presidente. Primeiro o senador Paim, em seguida ouvirei vocês. Depois o senador. Presidente, eu confesso que quando eu cheguei no Senado há 12, 13 anos atrás, de fato não havia a participação intensa nas audiências públicas do nosso povo, da nossa gente e das entidades. Eu vim com esse espírito da Câmara. E aqui eu fui um dos defensores, confesso a Vossa Excelência. A exemplo da senadora Ana Amélia, nós podemos dizer que a lei dos autistas surgiu numa audiência pública, numa comissão de direitos humanos. Aqui, com o senador Moca, o projeto dos aeronautas foi construído aqui, mediante um amplo entendimento, chamando as partes, foi para instruir o projeto, e foi muito positivo. Então, já incorporou, eu diria, a vida, e principalmente, eu diria, desta Comissão de Assuntos Sociais, e como das outras também, chamar a população para o bom debate. A população quer se posicionar, quer falar. Eu sei que Vossa Excelência não é contra, Vossa Excelência quer achar uma forma de mediar e que aconteça e com a presença dos senadores. Eu, por exemplo, apresentei, Vossa Excelência, todos nós estamos muito envolvidos. O Moca fez uma reunião, inclusive, ontem à noite, com ministros para discutir essas duas MPs, a 665 e a 664. O ministro, no caso, que eu estaria convidando, via o requerimento que está na mesa, ele já esteve na Comissão de Economia. E como essas duas medidas tocam e muito a alma, o coração do mundo social, do trabalho e da Previdência, eu encaminhei um requerimento convidando um ministro, somente ele, para que venha expor aqui na nossa comissão. Eu estou dando um exemplo desse tema, e não porque eu dei o exemplo, mas já acho que, se nós combinarmos dia de votação e dia de audiência pública, eu, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos, como exemplo, eu tenho dia de votação, que é hoje também, depois, naturalmente, de terminar aqui, eu vou para lá, a partir das 11h30, mas marquei dia específico de audiência pública, onde os senadores apresentam o requerimento e fizemos o bom debate com a sociedade. Eu concordo com Vossa Excelência, é inegável. Vossa Excelência tem razão. Nas audiências públicas não é a mesma presença do que vimos aqui hoje. É bem menor o número de senadores. Mas, assim mesmo, pela força dos meios de comunicação aqui do Senado, a sociedade organizada se vê representada naquela audiência pública onde ela fala com o Brasil, inclusive de forma interativa, que eles podem, via o 0800 e o sistema aqui montado, eles podem participar com proposta, com críticas, e eu acho que contribui para a formulação final da legislação que todos nós queremos, que a população se sinta representada por nós. Eu entendo bem, Vossa Excelência, você não está aqui não proibindo a audiência pública, você está levantando preocupações que não sejam exageradas. Eu até proponho que algumas que sejam idênticas, a gente faça em parceria. Eu, por exemplo, tenho algumas que eu falei com o senador Romário, que tem tudo a ver, a atuação dele naquela comissão com os direitos humanos. E eu atuo lá na Comissão de Direitos como presidente. Fizemos aqui com o Moca já, o presidente Moca na época, inúmeras audiências também conjuntas. Mas eu acho que o recado de Vossa Excelência vai nessa linha, para que até não se repita a mesma audiência em 2, 3 comissões com o mesmo objetivo. Eu entendi. Racionalização. Isso. Senadora Marta Suplicy. Senador Moca em seguida.
Eu acredito que as audiências públicas realmente têm uma importância muito grande, porque aqui nós todos temos formações diferentes. E aprendemos com as audiências públicas, a orientação para o voto fica muito mais clara do que realmente nós consideramos que possa ser o melhor. Agora, eu tive uma ideia quando Vossa Excelência falava da sua preocupação, que eu concordo, em parte, entendo, eu acho que o Paim colocou muito bem, que às vezes tem 2, 3 pessoas, você convida um monte de gente importante que se desloca para Brasília, é constrangedor para o presidente, eu já estive em algumas, que exatamente nessa situação que Vossa Excelência colocou. Agora, a sugestão que eu vou dar, não sei se é tão boa, mas me ocorreu que podia ser uma solução. Se tiver sei lá, a maior parte dos membros da comissão assinando, ela é uma audiência pública no horário que nós trabalhamos aqui. Se não, ela é na quinta-feira à tarde, ou na quinta-feira, num horário que não é um horário que nós estamos mais disponíveis. E aí ficam mais os interessados. É outra possibilidade. Não sei como é que funcionaria, mas aí nós faríamos audiência pública, porque às vezes tem 1 ou 2 senadores que têm uma preocupação imensa pelo tema, querem se aprofundar, mas não é também do interesse de todo mundo, ainda mais numa hora que nós temos várias coisas acontecendo. Então, fazemos as que não conseguem mais da metade das assinaturas, elas são colocadas num outro horário. Senadora, é uma contribuição e eu acho que nós devemos recolher todas as contribuições e, ao final, quem sabe chegaremos a uma conclusão feliz. Quero só informar que hoje é a primeira sessão que realizamos de votação e já temos 14 requerimentos de audiência pública. Senador Moca. Presidente, eu estive aí e convivi com esse dilema. Eu entendo, talvez mais de qualquer outro, mas eu quero dar um testemunho positivo. Essa comissão, senhor presidente, ela nem tem, pelo menos durante os 2 anos, ela não era ao vivo, que era uma coisa que sempre chama. Mas, em compensação, os senadores e senadoras têm um compromisso muito grande com essa comissão. Vossa Excelência dificilmente terá dificuldade de quórum, porque, veja que, em um determinado momento, naturalmente, a comissão dá quórum. Eu cheguei no final do ano com uma pauta praticamente... não tínhamos... Chegamos a ter sessão que, normalmente, 10 projetos, colocava 5, 6. Então, tamanha é o compromisso e a determinação do senador. Então, eu não vejo prejuízo na tramitação dos projetos. Isso não. Quando tem projeto polêmico, a melhor forma de dirimir é a audiência pública. Porque você coloca o projeto, você coloca gente contra e gente a favor. E o relator, ainda que seja ele presente sozinho na audiência pública, mas ele tem um raio-x de corpo inteiro do problema. É que eu acho, sem falar que, por exemplo, os aeronautas, cuidador de idoso, Ana Amélia, o tratamento, né, oral de quimioterapia, mas assim, audiências públicas que lotavam isso aqui e davam uma discussão muito rica. E a minha experiência mostra que essas audiências públicas, na terça-feira ou na quinta-feira, elas funcionavam. A gente guardava a quarta-feira para as sessões ordinárias e terça e quinta eu fazia as audiências públicas. Mas vai ter dia que Vossa Excelência, assim como eu, às vezes a gente fica, como disse a senadora Marta, a gente que convoca a audiência pública, aí, de repente, nem o autor que convocou a audiência pública está presente. É muito desagradável isso. Isso realmente é uma coisa muito, muito desagradável. Mas eu acho que Vossa Excelência, com a experiência que tem, enfim, né, eu faria um esforço no sentido. Agora, eu acho que o que Vossa Excelência coloca vai dar mais responsabilidade naqueles senadores que
vão propor audiência pública sabendo que é importante, virão pessoas de fora, é importante que a gente tenha um número, pelo menos, razoável de senadores para ouvir essas pessoas. É só como contribuição de alguém que, até o ano passado, esteve aí sentado nessa cadeira. Às vezes, solitariamente. Valiosa contribuição de Vossa Excelência pela experiência que acumulou. Senadora Lúcia Evânia. Senador presidente, eu acredito que Vossa Excelência tem toda a razão de propor um limite na questão das audiências públicas. Eu também já estive sentado nessa cadeira. Agora, é preciso levar em conta que essa comissão tem especificidades especiais. É uma comissão que lida com o cotidiano das pessoas. Quer dizer, os projetos de lei que nós discutimos aqui mexem com o dia a dia das pessoas. Então, na questão trabalhista, por exemplo, nós precisamos do contraditório, ouvir o empresário e o trabalhador, para que a gente possa realmente ter uma visão global do problema. Nas questões de saúde, é uma coisa também muito específica. Nós não temos formação nessa área, então é necessário que haja essa audiência pública no sentido de elucidar dúvidas, como a que foi levantada aqui em relação à questão de doenças graves. É uma coisa justa, se qualquer parlamentar que lê aquele projeto vai ver que é um projeto extremamente justo, mas que suscita dúvidas em relação à aplicação da lei. Portanto, eu acho que Vossa Excelência tem razão, acho que os projetos que que são mais contraditórios, merecem uma atenção especial. Nós não podemos fazer audiência pública simplesmente pelo fato de fazer. É claro que existem temas que exigem isso, mas outros temas poderiam passar sem essa necessidade. Agora, quero aqui evidenciar, não existe nada mais constrangedor para um presidente de uma comissão do que ele deslocar as pessoas dos seus estados, pessoas especialistas do mais alto gabarito, que perdem o seu tempo para vir aqui e chegar aqui, a gente ficar olhando, cadê o senador que não chega? A sala está vazia. É uma inquietação e eu acho que não é bom para o Congresso Nacional. Isso, as pessoas que chegam aqui levam uma imagem totalmente distorcida do trabalho que nós fazemos aqui nas comissões, das votações que nós temos. Eu acho que normatizar, racionalizar a audiência pública é um dever de qualquer um de nós aqui no Congresso Nacional. Senadora Lúcia Evânia, eu sou hoje o senador mais antigo desta legislatura, com 4 mandatos. Saiu o senador Sarney, que tinha 5 mandatos. Já fui presidente de quase todas as comissões. Esse constrangimento ao qual nós todos nos referimos agora esteve presente ao longo dessa minha caminhada e da caminhada de Vossa Excelência e dos demais senadores que presidiram comissões. Eu acho que quando convidamos a autoridade, ela aqui chega com 2 senadores, 3 senadores, até a inspiração dele, convidado, se esvai. Então, eu, ao longo das próximas semanas, vou me encarregar de recolher sugestões dos senhores senadores. Quem sabe a gente encontra um território adequado para resolver esse problema. Concordo com todos em que a audiência pública é, muitas vezes, essencial, fundamental, transcendente nas decisões da comissão. Mas há outras que poderiam até solicitar por escrito, quem sabe, como subsídio ao relator. A autoridade não deixa de ser ouvida, não deixa de emitir a sua opinião, mas quem sabe por escrito. E ajudará muito ao relator. Senador Romário, pediu para... Bom, temos aqui, então, dito isto, vamos votar alguns requerimentos cujo autor
estejam presentes, que é uma exigência regimental, a presença do autor. Requerimento de 2015, com fundamento exposto no artigo 93 desta comissão para debater a medida provisória 664, que altera as leis 8.213 de 91, regime próprio de servidores públicos, no que diz respeito à aposentadoria, pensão, auxílio-doença, vínculo conjugal, etc., e a medida provisória 665, que institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que dispõe sobre o seguro-desemprego para pescador artesanal, modificando os direitos trabalhistas já conquistados, como seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso para o pescador. Para tanto, sugiro que seja convidado o ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, senador Paulo Paim, as senhoras e os senadores que estejam de acordo com os encontros. Aprovado. Requerimento da senadora Ana Amélia. Requer dos termos regimentais a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, destinada a discutir a comercialização de órteses e próteses no país. Para tanto, sugiro sejam convidados representante do Ministério da Saúde, presidente da Associação Médica Brasileira, presidente do Conselho Federal de Medicina, representante do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Dr. Nilson Luiz Mei, presidente da Federação Unimed do Rio Grande do Sul, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, representante do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e representante do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Concedo a palavra, senadora. Obrigada, senador. Essa matéria, até faço justiça ao nosso combativo e colega Paulo Davim, do Rio Grande do Norte, do Partido Verde, que teve nessa comissão um trabalho extraordinário. Ele, médico, cardiologista, ainda exercendo com muita dedicação à profissão. E ele fez um requerimento para esta audiência pública bem antes de toda a matéria investigativa publicada no Fantástico, que mostrou, eu diria, as atrocidades praticadas nesse setor. A audiência não foi feita porque ela foi uma iniciativa já no segundo semestre, foi um ano de campanha eleitoral, então dificultou a realização. Aí com a matéria, nesta casa foi pedida também, já por iniciativa do senador Magno Malta, uma CPI para investigar o mesmo tema. Mas eu penso que uma audiência pública ela pode, pelo número de pessoas envolvidas, ter um resultado mais rápido para a gente tratar. Então, eu apresento essa proposta dessa audiência pública porque o tema é extremamente relevante, não só do ponto de vista dos pacientes que recorrem a essas órteses e próteses, mas também ao sistema de saúde público e privado, porque o SUS é que paga, e também a própria classe médica de preservação para separar o joio do trigo. Então, esse é o motivo desse requerimento nesse tema tão relevante. Em discussão, em votação, o requerimento da senadora Amélia, que convida 10 autoridades para essa audiência pública. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento também da senadora Ana Amélia, requer dos termos regimentais a realização de audiência pública do âmbito da Comissão de Assuntos Sociais para instruir o projeto de lei número 56, que altera a lei número 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, para instituir o Sistema Nacional de Logística de Antídotos. Convoca representante do Ministério da Saúde, representante da Anvisa, a professora Solange Cristina Garcia,
o professor Fábio Bucaretti, a professora Marlene Zanin e o senhor Daniel Junqueira Dorta. Em discussão, em votação, requerimento da senadora Ana Amélia. Os senhores senadores que aprovam, se conta. Aprovado. Requerimento da senadora Ana Amélia. Prometo que serão os últimos deste ano, senador presidente. Serão os primeiros e os últimos. Requer dos termos regimentais a realização de audiência pública e tal. Para tanto, sugiro que sejam convidados representante da Visa, representante da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a doutora Grace Luzana, doutor João Carlos Basílio, doutor Paulo Henrique Fracaro, odontológicos, hospitalares e laboratórios, Edmundo Crotz, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentação. Os senhores que queiram discutir podem fazê-lo, não havendo que discutir, em votação, requerimento. Aprovado. Requerimento da senadora Ana Amélia. E esse eu quero que seja, presidente, em homenagem às mães das crianças desaparecidas, que essa é a semana que nós estamos falei há pouco. Obrigada. Para esta homenagem, a senadora propõe o convite ao representante do Ministério da Justiça, representante do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, representante da Associação Brasileira de Busca e Defesa à Criança Desaparecida, o doutor Ricardo Paiva e Camila Pitanga, atriz e diretora-geral do Movimento Humanos, Direitos, etc. E o representante da Unicef. Com a palavra, os senhores senadores que desejam discutir o requerimento. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores que aprovam, pelo menos como se contam. Aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado, senadores. Não está. Senhor presidente, me permite, pela ordem, só um esclarecimento, não é mais um requerimento, não. É que o senador Moca me perguntou aqui, por que só esse ministro? Eu acho que foi uma bela pergunta, no caso, para discutir as MP, porque os outros 3 ministros que tratam o tema, eu já os convidei, eles já tiveram comigo na comissão para debater a mesma coisa. Só não convidei esse ministro e entendi importante que ele esteja aqui na Comissão de Ações Sociais. Muito obrigado. Bom, os demais requerimentos têm por autores senadores que não se encontram presentes neste momento. Assim, deixam de ser apreciados nesta sessão da CAS. Senhores senadores, nada mais a ver na Tatá, declaro encerrado.